potência, resistência, racismo, força, elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível do Zap delas. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema especial, que é autoaceitação e autoestima. Olhem só que delícia! E para isso, a gente chamou uma pessoa incrível, a Letícia Cortez. Olá. E aí vou deixar você se apresentar. Tá bom. Eu me chamo Letícia Cortez, sou nascida e criada na periferia de São Paulo, Capão Redondo, formada em administração, produção de moda, sou estudante de ciências sociais, hoje faço uma pesquisa que se debruça em afetividades e racialidade. Sou co-criadora de um projeto chamado Tamo Junto, que leva ferramentas socioemocionais para jovens em situação de vulnerabilidade social, palestrante, facilitador, enfim, de comunicação não violenta e todas essas temáticas que abarcam a questão de relacionamento, emoções e racialidade de classe também. Uau! Quanta coisa importante, né, Letícia? Eu queria que você falasse então um pouco como é que o autoconhecimento, né, ele pode influenciar nós mulheres na nossa jornada, né, de vida, nos nossos desafios pessoais. Super. Acho que a gente primeiro precisa dar alguns passos de entender como é que se forma a identidade, a construção de sujeito. A construção de sujeito, né, de indivíduo, de quem eu sou, de quem você é, ela parte de um pressuposto. E esse pressuposto, essa materialização do que é o sujeito, de quem é esse exemplo de sujeito, normalmente é um homem branco, hétero, cis, enfim, de uma classe média alta. A partir do momento que a gente tem esse referencial desse homem branco, hétero, cis, todo mundo que não é aquilo, não é sujeito, não é indivíduo. E aí tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, seja as emoções, sejam as nossas necessidades, sejam as nossas subjetividades, tudo que é construído a partir desse não referencial, que é esse homem branco, não é digno, não é humano, é invisibilizado de alguma forma. Então o processo de autoconhecimento é esse lugar de retomada do próprio território, do próprio corpo, que é o que eu falo. O processo de colonização, que traz esse referencial desse homem branco hétero cis, a gente tem, é um processo de violência e apagamento. E a colonização não é só de território mesmo, não é só de terras, mas é do próprio corpo, é da própria identidade, é das próprias emoções. Então eu falo que o processo de autoconhecimento é a retomada do seu próprio corpo, do seu próprio território, para que você se entenda no mundo e a partir do entendimento de quem você é no mundo, você consegue se mexer, se movimentar, entender o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, quem você não é. E quando a gente está falando de mulheres, a gente tem sempre um script a ser seguido do que é ser mulher, do que é performar a feminilidade. E como isso também não abarca mulheres trans, por exemplo. Como isso não abarca mulheres negras em vários momentos, mulheres indígenas, essas mulheres não são dadas como sujeitas, né? Porque elas não estão performando a feminilidade, que também vai ter um referencial normalmente de uma mulher branca de classe média alta hétero cis, né? Então é importante que esse processo de autoconhecimento, ele também é um movimento político. Além de ser um movimento de conhecimento, de acolhimento de si, é um processo político também, é um processo social de extrema importância quando a gente está falando de mulheres que, enfim, que são invisibilizadas. Uhum. Porque para essas mulheres, então, terem essa consciência, elas vão precisar se mobilizar para transformar o que está aí à volta, essa estrutura toda, exatamente, né, Letícia? Exatamente. Se você não sabe o que você quer, o que você gosta, o que é seu, o que não é seu, o que é do outro, o seu espaço, as suas subjetividades, que é esses gostos mesmo, que te molda a sua personalidade, a sua identidade, você está muito à mercê do que o outro quer, do desejo do outro. E aí é muito fácil, você leva para cá, você movimenta para cá, e você sempre está num lugar de submissão. Submissa aos próprios desejos, à falta do conhecimento dos próprios desejos e submissa ao desejo do outro, do que o outro está impondo sobre você. Então, esse autoconhecimento, essa autoestima é essa liberdade. Uhum. A liberdade do próprio corpo de ser e existir como deseja ser. Então, Letícia, como é que a gente pode dizer para a mulherada como começar esse processo de autoconhecimento? Como é que ela pode olhar para ela com atenção para que ela possa identificar, sim, né, quem ela é?
Boa. Eu gosto muito de um termo chamado escrevivência, que foi fundamentado pela Conceição Evaristo, que é uma mulher negra escritora. E ela fala que o processo de escrever, a escrevivência, é a formação da palavra escrever com vivência. O quão importante é a gente relatar, escrever sobre as nossas experiências. Eu acho que o primeiro passo, principalmente na questão de acesso, de viabilidade, de coisas mais práticas, mais rápidas, é como que a gente consegue descrever o nosso dia. Descrever o que a gente passou, o que a gente sentiu em determinado momento, por que a gente sentiu aquilo. Esse é um processo que a gente já começa a investigar. Porque às vezes a gente está muito no automático. Está vivendo a vida e vai passando a vida e a gente vai reproduzindo algumas frases, vai silenciando alguns sentimentos, algumas necessidades que são muito importantes para nós, porque a gente não conseguiu tangibilizar. Está muito no imaginário, está muito na mente. Quando a gente traz para o papel, ou na escrita, ou um áudio, pega lá um grupo do WhatsApp que é só você ir lá e manda um áudio para você mesmo e vai relatando. Um bloco de notas no celular. Ou um caderno, separa um caderno lá bonito. Eu, inclusive, tenho um caderno e eu decorei ele, coloquei fotos. E aí isso incentiva, né? Traz um prazer maior de fazer essa escrita. Fecha lá no dia, o final do dia, para ali um tempinho para raciocinar, para refletir sobre o próprio dia e o que você sentiu a partir daquelas vivências que você teve. Ali você já começa a ter quase um relatório de quem você é. E você consegue perceber como algumas coisas você está indo no automático, está sendo repetitivo, principalmente nessas questões de conflito. Você entra em um determinado conflito e daqui a pouco você se arrependeu daquele conflito e aí de novo você dá aquele conflito e você se arrepende do que foi falado, de como foi dito e etc. Talvez essa escrita, esse áudio sobre a própria vivência daquele dia, a experiência que você teve daquele dia, vai te dar combustível e ferramentas suficientes para você seguir a sua jornada. E ali você vai se entender. Então a escrevivência é essa tomada de escrever sobre si mesmo. E a escrita é muito importante, né? Nesse sentido de relatar ao mundo a sua existência. Você relata para si mesmo, mas você relata também em alguma medida para o outro. A Conceição, ela traz muito esse conceito que eu acho que pode ser um caminho importante. E a partir dali a gente começa a investigar quais são os sentimentos, tenta pensar sobre esses sentimentos, sobre as emoções. A gente tem 6 emoções básicas, assim. Então, alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa. Tenta mapear ali daquele dia quantas emoções você teve, quais foram as necessidades que você, aquilo que cuidou, aquilo que foi muito importante para você e aquilo que não foi cuidado naquele dia. Então, sei lá, eu precisava de cuidado, de afeto, de acolhimento. E aí o dia foi muito estressante, porque eu precisava muito daquilo e eu não tive. Ali você começa também a mapear como é que eu consigo atender essa necessidade? Como é que eu consigo cuidar daquilo que é muito importante para mim? Acho que a escrita é um primeiro caminho, um primeiro passo. O áudio do WhatsApp também serve, enfim. Mas é relatar sobre a própria vivência para se entender, para compreender o que você está sentindo. E qual a importância de promover aí uma cultura da não violência, né? Para essa sociedade que a gente vive, enfim, para esse estar na vida? Sim. Eu acredito que a cultura da não violência, ela é de novo um rompimento desse sistema de violento e de dominação, que é parte da colonização, e a partir da colonização a gente tem o racismo, a gente tem o sexismo, a gente tem várias outras frentes, várias outras problemáticas de violência que atravessam a vida cotidiana de todo mundo, que tem a ver com essa relação política e social, mas ela também está inteirada muito nas nossas relações. A maneira como eu enxergo o outro, ela também tem esse viés da dominação. Ela também implica algum tipo de violência. Ela também tem a ideia de explorar em alguma medida, manipular o outro, tomar posse sobre o outro, colocar a minha vontade sobre a vontade do outro. Então, eu entendo que a cultura da não violência, ela parte primeiro de a gente entender que existe uma estrutura de violência e como que ela atravessa a nossa sociedade e como ela se comporta na questão política mesmo, do país, do mundo e afins, mas também como ela implica nas nossas relações e qual a dificuldade que a gente tem de se relacionar consigo mesmo e com o outro por conta da violência. A cultura da não violência, ela tem a ver com o rompimento de um sistema de dominação e exploração que é muito importante, principalmente quando a gente está falando de corpos racializados e marginalizados, que são os que mais sofrem diante desse sistema. É um posicionamento da vida, de entender que eu vou
romper com essa ideia, com essa lógica colonialista que enxerga o outro como propriedade e algo a ser explorado. E principalmente também patriarcal, porque a gente está falando aí para um público feminino, não é, Letícia? Exatamente. O patriarcado, ele nasce dessa ideia colonialista de poder. Eu preciso ter domínio sobre esse corpo, sobre o corpo feminino, sobre o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, como ele vai se comportar, como ele não vai se comportar. Eu preciso explorar esse corpo. Então vai ser um corpo que ele vai fazer filhos, cidadãos, que vai ser explorado, que vai trabalhar, enfim, tem toda essa lógica mesmo, regida sobre o corpo feminino, que vê ele como objeto dentro do patriarcado. Isso é uma lógica da violência. E quais são as principais estratégias quando a gente pensa aí nesse autoconhecimento, né, na autoaceitação, para a gente fomentar o desenvolvimento emocional, né? Acredito que uma das principais estratégias é rede de apoio, construção de rede de apoio, construção de sistemas, de coletividade, para que juntos eu fale do que eu passei, do que eu acho, do que eu sinto, as minhas ideias, os meus insights, enfim, e você também traz a sua perspectiva. Eu partilho a minha vivência e você partilha a sua vivência. Eu acho que essa é uma das primeiras estratégias. O autoconhecimento, ele, apesar da gente entender que a construção da identidade é sua, do indivíduo, a sua identidade, ela foi construída coletivamente. E ela é construída coletivamente. Quem você é enquanto mulher, quem eu sou enquanto mulher, tem a ver com todos os atravessamentos dessas pessoas que estão à minha volta. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com os meus pares, tem a ver com a minha comunidade, tem a ver com o meu vizinho. Todo mundo está ali formando a minha identidade em alguma esfera, em alguma medida, vamos dizer assim. Mas, e aí é por isso que compreender a si mesmo precisa passar pelo âmbito coletivo. Precisa ser o olhar para o outro e olhar para si em roda, em colaboração, em coletivo. Acho que essa é uma das primeiras estratégias. A segunda, como eu falei, eu acho que é a escrita. Acho que ela pode ser uma outra estratégia de você conhecer a si mesmo. E aí a gente, a partir disso, vai começar a investigar. Vai começar a pesquisar um pouco mais, a ler um pouco mais, a puxar uma amiga e falar, cara, acho que eu pensei isso aqui, queria ver se isso bate pra você também. Às vezes, muitas das coisas que a gente tá sentindo, essa outra mulher tá sentindo, tá muito correlacionado. Principalmente quando a gente tá falando de mulheres, mães solos, quais dores que são muito parecidas. A importância dessa troca de falar sobre essas dores, falar sobre essas emoções, já é um lugar de reivindicação do nosso silenciamento. Porque as mulheres são ensinadas a silenciar as suas dores, né? A gente estava conversando há pouco ali no off, que a gente tem um pouco essas máximas de eu não posso chorar, eu não posso ficar doente, eu tenho gente pra cuidar, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso falar sobre o que eu tô sentindo aqui, eu preciso ser forte, eu preciso acolher as pessoas. A gente tá sempre nesse lugar de muito acolhimento, de muito cuidado para com o outro, e não consegue ter espaço para si mesma. E aí, essa compreensão, esse rompimento do silenciamento das próprias emoções já é um rompimento com a cultura da violência, já é um rompimento com o patriarcado. Mas isso tem que ser em coletivo. Eu sempre entendo que precisa se construir um sistema de apoio. Porque aí você está me falando, eu fico pensando, se tem uma coisa que gera realmente o bem-estar, é o pertencimento. Então, quando a gente amplia, né, e quando a gente fala e quando a gente troca, a gente se sente pertencente. Exatamente. E o ser humano, ele precisa, né? Eu ouvi esses dias uma frase que somos mamíferos. Logo, pra gente nascer, viver, se alimentar, a gente precisa do outro. Então não tem como a gente falar, eu consigo viver, resolver minha vida sozinho, não preciso de ninguém. É uma mentira. A gente precisa, depende do outro. Pra tudo na vida. Todas as coisas que você movimenta no dia, o momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, você tá se correlacionando com as pessoas. E a gente precisa desse lugar, desse aconchego, desse cuidado, desse acolhimento coletivo. Senão a gente não sobrevive. É nesse momento, inclusive, que a gente adoece. Essa individualização do próprio indivíduo, né, que a gente está cada vez mais individualista, é um lugar de extremo adoecimento, principalmente para mulheres. Mulheres que são isoladas, mulheres que, inclusive, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, enfim, como a gente falou aqui há pouco, é isso, esse isolamento dessa mulher também é o fortalecimento do patriarcado, que também acaba por adoecê-la.
E como é que a afetividade, então, você começou a falar um pouco sobre isso já, né? Pode ser utilizada como uma ferramenta, né, de luta e de transformação. Boa. É importante perceber, dentro dos meus estudos, do que eu já tenho pesquisado, os afetos eles já são usados no âmbito político. Um dos afetos que são mais utilizados, por exemplo, nessa cultura de dominação, de exploração, é o medo. Então eu implemento o medo para que eu tenha domínio sobre você. Porque eu sou a pessoa que vai te guardar, que vai te manter segura. Por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica contra mulheres, né? Você tem a primeira chamada desse homem, enfim, desse violentador é: você não é ninguém, você não é nada e você precisa de mim. Eu sou a única pessoa que vai te querer. Você tem muita sorte de me ter. É esse medo que vai sendo introjetado já nessa mulher que vai deixando ela um pouco mais submissa. Essa lógica, ela é usada no âmbito social e político também. O medo é um dos principais. E aí depois a gente vai ter uma outra esfera que é o nojo. Então eu tenho nojo. O nojo ele é muito usado, inclusive, contra corpos racializados, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas periféricas. Então a gente causa uma repulsa social contra essas pessoas, contra aquele território, contra aquele corpo. E ele de novo é isolado. Ele de novo, e esse isolamento é o adoecimento. E esse adoecimento, esse isolamento, eu tenho uma dominação um pouco maior. Então é importante perceber que os afetos já são usados como um lugar de manipulação. Mas é a partir dele também do entendimento dos próprios afetos e entendendo que amor, alegria, a raiva, que é mobilizadora também, que ela provoca mobilizações sociais, movimentos, eles são afetos que precisam ser escutados e que precisam ser alimentados. É esses afetos que conseguem romper com esse afeto do medo, do nojo, por exemplo, que é usado pela cultura da violência. Então, eu entendo que afetividades, entender as próprias emoções, construir sistema de apoio, a gente está falando de afeto, emoção, que o corpo produz, mas a afetividade e afeto também é a construção da minha emoção com a sua emoção, e a gente cria um vínculo, cria um afeto. É esse lugar do entendimento das próprias emoções que a gente consegue gerar mobilizações, porque aí, por exemplo, a raiva, eu fico indignada com alguma coisa que aconteceu, eu não aceito que eu sou inferior a essa pessoa, que eu sou inferior a esse homem, e eu vou reivindicar. Eu não aceito ser maltratada por um funcionário, etc. Eu vou reivindicar. Esse afeto precisa ser acolhido para ele gerar transformação e romper com essa lógica da violência. Aliás, a raiva é um afeto que ele é repelido na nossa sociedade no que diz respeito às mulheres. Muito. Né? A mulher que tem raiva é a desequilibrada, é a neurótica. Exatamente. As mulheres negras, por exemplo, são as mulheres raivosas, né? São as mulheres barraqueiras. E é isso, esse discurso é o silenciamento acontecendo já dessa emoção. Eu preciso abafar essa emoção para eu ter um pouco mais de controle. Então, a raiva não é um sentimento que a gente vai atender, que a gente vai acolher, e aí eu vou implementar o medo. Se você for raivosa, ninguém vai te querer. Você não vai ter ninguém por perto. Se você for barraqueira, as pessoas vão se distanciar de você. Entende? Então tá sempre sendo jogado sobre o sentimento. Tudo é muito jogado. Até porque o ser humano, ele é movido pela emoção. A gente tem essa máxima de, tem que ser racional, a gente precisa levar pra razão. É uma mentira. Primeiro a gente sente. Depois que a gente sentiu, aí a gente vai racionalizar aquela emoção, talvez sim, talvez não, mas tudo vai ser movido pela emoção, primeiro. E aí, a compreensão dessas emoções é o que vai te garantir uma estratégia um pouco mais eficaz contra aquilo que você precisa lutar, enfim, se movimentar de alguma forma. E falando de estratégias, né? Eu fico pensando assim, como é que a gente monta, se você pudesse contar assim pra gente da sua experiência, uma rede de apoio sólida? Porque eu entendo quando a gente fala nisso que assim, poxa, acho que requer uma constância. Sim, total. Inclusive, hoje eu estava ouvindo, enfim, um podcast e falava sobre a baixa manutenção da amizade, né? Porque as pessoas falam, a gente tem amigos que a gente não vê há anos e depois a gente volta e tá tudo ok. Às vezes não. Porque esse afeto, ele precisa ser mantido, ele precisa ter uma manutenção, precisa ter um cuidado, precisa ter um acolhimento. Então, quando eu entendo que sobre a construção da estratégia de um sistema de apoio, ele pode começar dentro do próprio seio familiar, se for possível.
Então, talvez construir uma programação. Então, toda sexta-feira a gente vai se reunir e a gente vai falar aqui como foi a nossa semana. 3 coisas que bateram bem, que tiveram sentimentos de alegria, de amor, de afeto, e 3 coisas que não bateram tão bem. E aí, essa troca já ali no seio familiar, primeiro que você já começa a educar sobre letramento emocional, né, educação emocional para as crianças, para as pessoas que estão ali dentro daquela casa, já começa a abrir espaço para isso ser falado. E aí a gente começa a construir isso um pouco no nosso bairro, por exemplo. É a vizinha, é a amiga, é sair um pouco do tudo bem, às vezes, sabe? E para como você está. Porque aí é uma outra pergunta. Apesar da gente entender que é a mesma coisa, não é. Porque eu tô dando espaço pra você falar de fato como você está. Eu não estou afirmando tá tudo bem, sabe? Então, um pouco nessa estratégia de trazer mais perguntas para suas conversas, tá mais disponível para essas conversas. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Ali a gente começa a construir um pouco uma outra relação, uma outra dinâmica. Mas é isso que eu falei, a gente vai precisar de uma manutenção. Então, faz uma programação. Ah, mas precisa ser natural. Nessa lógica violenta, colonialista, enfim, que a gente acabou de falar, nessa lógica, a gente foi programado a gente é ensinado a se individualizar. Então você cuida da sua família, de dentro pra casa, a gente resolve todos os nossos problemas dentro de casa. A gente não resolve esse nosso problema fora, a gente não vai falar com o vizinho, a gente não vai falar com a amiga, a gente não vai dividir nossos problemas. Seu problema é comigo, então vamos resolver aqui dentro de casa só. Então, a gente tende a se isolar. É preciso mudar essa ideia de isolamento para ir para a ideia de coletividade e aí gerar programações. Que não vai ser natural no princípio, que vai ser estranho no princípio, mas é importante seguir até que isso se torne algo corriqueiro, normal, natural para você. Mas esse primeiro exercício é do rompimento mesmo. Então, Letícia, muitas vezes, né, com essa vida tão intensa, a vida não dá trégua pra gente. Então, eu quero saber assim, e às vezes a vida a gente sente a saída do eixo, a gente perde o eixo. Como é que a gente faz pra conseguir aí uma tréguazinha, uma boinha aí, alguma coisa que faça com que a gente não afunde, né? Bom, eu entendo que, de novo, eu acho que sempre vai ser no coletivo, sempre vai ser com o outro. E talvez seja esse pedido que não é muito fácil. E aí primeiro você vai elaborar, sabe? A escrita de novo. Qual foi o sentimento, qual foi a necessidade, o que aconteceu nessa situação, o que eu queria que fosse resolvido, que fosse cuidado e não foi cuidado, enfim. Talvez seja esse primeiro mapeamento de uma situação, mas a gente pode trazer de uma vida toda, de um tempo todo. De um período, né, muito longo. Mas talvez seja esse pedido da escuta do outro. Eu tô com um problema aqui, eu queria que você pudesse me escutar. Você pode me escutar? 10 minutos, 15 minutos, e eu só preciso falar. Esse lugar, tanto da escrita, da tomada de si, quanto a fala, o verbalizar, ele já traz algum tipo de compreensão de que alguma coisa ali tá fora. E você consegue bolar já nessa própria fala estratégias de como você consegue sair desse eixo. Mas precisa ser uma análise social e política, eu sempre entendo isso. Quando eu tô falando, por exemplo, de mulheres negras, o adoecimento mental dessas mulheres negras está muito correlacionado às violências racistas. Tá relacionado ao racismo. Então, é nessa compreensão de você falar do seu problema com o outro que consegue ampliar a visão de que não necessariamente aquilo ali é problema seu, sabe? A gente vai resolver, mas esse problema não é seu. Esse é um problema estrutural. Muitos dos nossos problemas emocionais e mentais tá correlacionado com uma estrutura de fato. E aí a gente vai precisar conversar um pouco mais sobre isso no coletivo. Hoje, por exemplo, eu estava pensando um pouco sobre isso. Tem muitos colegas, muitos amigos
negros periféricos que no dia a dia, no cotidiano, né, que a gente fala no corre da vida, de trabalho, de projetos e afins, em algum dado momento cai nessa crise, às vezes de ansiedade, às vezes da autossabotagem, do julgamento, da culpabilização. E aí eu fico pensando o quanto seria importante construir um espaço onde, sei lá, a cada 15 dias a gente se reúne para falar o quanto tá difícil a vida, o quanto tá dolorida a vida, o quanto aquela notícia que saiu no jornal nos impactou e aquilo ali desestabilizou toda a minha semana, o quanto a conversa ou a fase que meu filho está muito difícil de aguentar. E aí a gente tem essas pessoas junto ali, dividindo, falando, cara, pra mim tá difícil também. Pra mim tá difícil também. Vamos fazer uma coisa, vamos se entender, vamos se acolher, vamos só chorar também, que é importante. É importante também esse reconhecimento do não tô bem e chorar, e desabafar, e gritar, sabe, assim, externar mesmo esse não estou bem. Porque a gente tem essa sociedade que fica cobrando constantemente que a gente precisa estar bem, que a gente precisa dar conta de tudo, que a gente precisa ter 1000 demandas, que a gente precisa estar sorridente, bonita, bela no final do dia e educada, né, simpática ainda. De novo, esse lugar de reconhecer o não estar bem e reconhecer as dores é um rompimento do silenciamento de novo. É o rompimento de uma imposição que é feita de que você tem que ser isso e que tira o espaço de você ser quem você é de fato. Eu gosto muito quando você fala sobre isso e principalmente começa falando sobre essa coisa do pedir ajuda. Né? De falar, eu preciso ser escutada, porque eu acho que isso coloca já numa condição de abertura. Super, exato. Isso aí que é muito difícil, principalmente para corpos já vulnerabilizados, se vulnerabilizar emocionalmente. Falar sobre as próprias emoções para esse grupo é muito difícil, até porque, enfim, não tem tempo. Quem vai escutar, quem vai ouvir, quem vai prestar atenção, enfim. É um corpo invisibilizado, né? No como um todo. Mas falar sobre isso é você garantir a sua existência no mundo, entende? Se você não fala sobre como você se sente, de novo você está à mercê do que o outro acha, do que o outro impõe sobre você. Então falar sobre o não tô bem, eu não quero, eu preciso de ajuda, é você garantir a sua existência no mundo como ela é. E esse acolhimento, por mais que seja muito dolorido, no princípio, falar que eu não tô bem, que não seja um lugar fácil, a reconstrução depois disso, a construção, a estrutura, ela é muito mais sólida, ela é muito mais forte. Você consegue crescer emocionalmente, mentalmente, você consegue evoluir, progredir, porque você partiu de um acolhimento. E dentro dessa lógica, enfim, de novo colonialista, a gente tinha outras sociedades, nós temos outras sociedades, outras organizações sociais que se pautavam pelo acolhimento. A gente tem um provérbio africano, por exemplo, que fala que uma criança precisa ser educada por uma aldeia inteira, né? Que é isso? Primeiro, a gente não vai garantir que esse indivíduo ele tenha todas as informações, ele seja bem preparado para conseguir cuidar de si, sem todo um grupo para contribuir com aquilo. E, em segundo plano, a gente não pode sobrecarregar uma única pessoa para cuidar de um cidadão, porque todo mundo se beneficia em algum momento da construção daquele cidadão. Então, e é um provérbio africano. Então, você tem uma outra lógica de mundo que existia. A gente vai precisar fazer esse resgate. E resgate, assim, de olhar para si mesmo, porque a própria comunidade, as próprias periferias, a favela, os morros, eles já se organizam a partir desse coletivo. A coletividade, ela já está ali intrínseca em algum momento, ela aparece em vários momentos. Então, por que não a gente movimentar essa ideia coletiva para tratar sobre as nossas emoções, para tratar sobre as nossas dores? Então, Letícia, quando a gente faz essa lição de casa, né, e busca mais esse autoconhecimento e se reconhece, como é que isso reverbera para a sociedade? Boa. Eu gosto de uma frase que é: quem aprende, ensina, aprende de novo. Quando você entende, compreende quem você é no mundo, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites,
os seus sentimentos, as suas necessidades, você consegue espalhar esse tipo de aprendizado, esse tipo de conhecimento para o outro. E alinha um pouco com o seu propósito. Porque no final do dia, todos nós temos esse desejo de se conectar com o outro, como a gente falou do pertencimento. E talvez seja esse processo de autoconhecimento que colabora para essa conexão com o outro. Então talvez você monte lá na sua casa, assim como as mulheres já estão fazendo em alguma medida lá na comunidade, para assistir o podcast. Vamos fazer uma roda de conversa para falar sobre alguma temática? Então a gente vai falar hoje sobre como é que é a vida amorosa, como é que é a relação familiar, como é que é como é que a gente volta para o mercado de trabalho. Enfim, vamos construir essa roda, essa coletividade, de novo, eu tô trazendo a coletividade, para a gente conseguir se compreender, se entender. É isso. Se você já tem algum outro tipo de conhecimento, você dissemina e você aprende de novo. Esse conhecimento, ele sempre tá ali, rodando, girando, é circularidade, né? E essa confluência, você aprende, o outro fala, você ensina, e assim a gente vai caminhando para esse alinhamento do nosso propósito, para esse alinhamento da nossa vontade e da construção de pertencimento, que é tão importante para todos nós. E nos transformamos em pessoas inspiradoras também, exatamente, né? Exatamente. Obrigada, Letícia, foi uma delícia essa conversa. Eu que agradeço o espaço, muito obrigada.